Demorou, mas chegou. Hoje eu trouxe para vocês finalmente as 10 trilhas sonoras mais inesquecíveis da história do cinema. Bem, primeiro vamos explicar o seguinte. Um episódio que fala de trilha sonora, mas não mostra muita música, muitas produções sonoras, é esquisito, né? Mas é o jeito, galera. Eu não vou conseguir mostrar muita música aqui, porque senão esse episódio vai ser derrubado do canal, né? Por questões de direitos autorais, ainda que nós estejamos fazendo aqui uma análise crítica. Mas nós somos analisados por robôs, né? Fazer o quê? Segundo, antes da gente começar a nossa lista, é importante fazer uma diferenciação entre o que é trilha sonora e trilha musical. Trilha musical é melodia, é toda a música que é colocada num filme, numa série, num canal, numa telenovela. Já a trilha sonora é toda a composição de som, que envolve até ruídos, passos, tapas, cadeira caindo, talheres. Isso tudo é composição sonora. Então, vamos lá? A lista dos 10 mais? Em 10º lugar está o filme Maria Antonieta, de Sofia Coppola. É uma trilha leve, divertida, que mistura new wave com punk, em bandas como The Strokes, New Order, Adam and the Ants e The Cure, dividindo aí espaço com Vivaldi e Couperin. Músicas que se relacionam perfeitamente com o espírito rebelde adolescente de Maria Antonieta. Em 9º lugar está um filme brasileiro com uma trilha sonora fabulosa, o Cidade de Deus. O filme reúne música original com uma fina seleção de canções populares, composições originais de Antônio Pinto e Ed Cortez, além de samba funk instrumental, mesclados profundamente com a história e a cidade do Rio de Janeiro. O repertório de MPB da trilha compõe o aspecto de cada uma das épocas do Cidade de Deus, com destaque para músicas como Preciso Me Encontrar, do Cartola, e No Caminho do Bem, do Tim Maia. E para não dizer que a gente não vai trazer só filme cabeça aqui, ao contrário, a maioria das trilhas sonoras muito bacanas são de filmes que tiveram muita bilheteria. Em 8º lugar está Boogie Nights, do Paul Thomas Anderson. O filme, que é sobre a turbulenta indústria musical dos anos 70 e 80, tem uma trilha fantástica de feras como o britânico Eric Burdon and War, com a música Spill the Wine, casada perfeitamente com Jungle Fever, que a BBC até baniu a música na época. Além de Sisters Christian, The Night Ranger, que adiciona tensão numa cena envolvendo drogas. Em 7º lugar, especialmente pelo fato de ser uma trilha sonora, mais até do que musical, porque a composição de som que marcou e coloca este filme no 7º lugar é o Star Wars de 1977 do George Lucas. Apenas a título de curiosidade, o George Lucas queria trabalhar como fez anteriormente o Stanley Kubrick, usando músicas clássicas no Star Wars, só que não. Ele também percebeu que o filme merecia uma composição de trilha original para a história. O George Lucas teve um peso enorme na composição da trilha e ajudou muito o John Williams, que ganhou diversos prêmios pelas trilhas que fez para o cinema. Além disso, você tem compositores como Eric Korngold e Mike Steiners, grandes nomes das trilhas dos anos 40 e 50, que inspiraram Williams, combinando estilos de também trabalhos clássicos de compositores renomados, especialmente Igor Stravinsky, Richard Wagner e Gustav Holst. A trilha de Star Wars também traz referências a Mozart, Tchaikovsky e Stravinsky. Em outras palavras, o John Williams, que talvez ao lado do Ennio Morricone seja um dos caras que mais ganharam prêmios envolvendo trilha musical para o cinema na história, ou pelo menos no Oscar, é um cara que absorveu muita influências dos grandes nomes da música erudita, de 200, 300, 400 anos de sucesso, para compor as suas trilhas originais. Em 6º lugar está a trilha sonora de 2001, Uma Odisseia do Espaço, de Stanley Kubrick. Vamos só combinar que assim, só está em 6º lugar no quesito trilha sonora, porque no quesito melhores filmes de todos os tempos, ele é o concurso.
Isso eu não vou discutir com ninguém, não deixo nenhum aluno discutir isso comigo. Tive que até tomar muito cuidado para não ser muito fã e fanático no meu livro História do Cinema Mundial. Mas falando de trilha, por que ele está em sexto lugar? Esse épico tecnológico insuperável usou efeitos especiais que levaram 2 anos para serem finalizados para a trilha. O Kubrick eternizou um casamento perfeito de obras como Assim Falou Zaraustra, do Richard Strauss, e Danúbio Azul, de Johann Strauss, junto com Lux Aeterna, uma peça musical do compositor húngaro György Ligeti. O resultado é uma melodia que parece criada para uma obra sobre os maiores mistérios do universo, um monumento para a arte cinematográfica. Em quinto lugar está uma trilha sonora de um filme que já está nessa posição mesmo. A própria trilha sonora existia há apenas 10 anos na história do cinema. O Alexandre Nevsky, do Sergei Eisenstein, do ano de 1938. O Stalin estava a ponto de fuzilar o diretor Sergei Eisenstein e o compositor Sergei Prokofiev quando voltaram para a Rússia em 1932. Só que as autoridades deixaram eles trabalharem juntos novamente nessa saga da Rússia medieval. E o resultado é um épico de grande escala e um dos primeiros casamentos perfeitos de diretor e compositor no cinema. O Eisenstein sempre foi fã de músicas não realistas para seu efeito na montagem intelectual, mas ele vai mudar o seu estilo radicalmente com o Alexander Nevsky, nos 11 minutos, por exemplo, na Batalha do Gelo, onde música e imagem tornam a obra inesquecível. Em quarto lugar está na verdade, 2 filmes, que é um só, dividido por questões mercadológicas em 2, de um nerd da música, que é o Quentin Tarantino, e a sua obra Kill Bill, volume 1 e 2. Esses 2 filmes merecem estar em quarto lugar, você sabe por quê? Porque as obras trabalham com blaxploitation, western spaghetti, artes marciais e anime numa saga sobre a vingança da personagem noiva de Uma Thurman. E por conta de misturar todas essas referências, as músicas vão do pianista Luis Bacalov, do compositor icônico Isaac Hayes, como Run Fun Fei Run, da vibe da flauta de Georg Zamfir, o funk rock do guitarrista japonês Tomoyasu Hotei. É uma das misturas mais geniais já feitas na história do cinema. Em terceiro lugar está um filme japonês, que foi a segunda maior bilheteria do cinema japonês no ano de 2004 e uma das trilhas mais repetidas e reproduzidas na Ásia até hoje. Infelizmente eu vou falar para vocês o nome em português porque não foi lançado no Brasil até hoje. O filme é Crying Out Love in the Center of the World e a música é Hitomi o Tohite, do Ken Hirai. É a música mais popular do ano de 2004 que deu vida à história de um casamento com um final trágico. O esforço do personagem para continuar vivendo sem o grande amor da adolescência. A música inspirou diversos covers em Taiwan e na Coreia do Sul. Antes de falar do primeiro lugar, tem o segundo, a medalha de prata. Em segundo lugar está a trilha sonora de Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Sabe por quê? Porque o Coppola combinou uma trilha enérgica, começando com o The End, do The Doors, fazendo um paralelo sonoro com o motor de um helicóptero para mostrar o mundo obscuro do capitão Benjamin Willard, vivido pelo Martin Sheen, na sua jornada rumo ao encontro do Coronel Kurtz, vivido pelo Marlon Brando. A trilha acompanha lindamente a narrativa do filme, também com obras como A Cavalgada das Valquírias do Wagner, mostrando o inferno vivido pelos vietnamitas por culpa dos americanos. O resultado é, além de ser um dos filmes mais caros e de difícil produção da história do cinema, porque o estúdio deu carta branca para que o Coppola fizesse e gastasse o quanto quisesse, e vários problemas aconteceram no Apocalipse Now, mas o resultado é uma combinação de imagens poderosíssimas com uma trilha alucinógena, uma trilha enérgica, vibrante, que foi fundamental para tornar esse filme um dos maiores, se não um dos melhores filmes do Vietnã na história do cinema. E em primeiríssimo lugar está o filme do Ridley Scott, Blade Runner.
filme futurista, distópico, e que a música é absolutamente fundamental para dar aquele clima de tristeza nostálgica e aquela sensação que é contaminado pela fotografia noir nessa história da longínqua Los Angeles 2019, onde não há mais luz do sol e uma eterna chuva ácida, e onde a gente acompanha a aventura do personagem vivido pelo Harrison Ford, replicante ou não, essa é a questão. A trilha de Vangelis coloca no Olimpo esse filme como um dos clássicos da trilha sonora. Esse compositor grego acertou em cheio numa trilha enigmática que salta da tela. Sem a sua trilha, o filme seria muito menor. E, curiosamente, a própria trilha ficou indisponível por anos, com uma versão horrível disponível no mercado e rejeitada pelos fãs. E só nos anos 90 é que, por pressão dos fãs e do público em geral, é que o estúdio decide lançar em CD a trilha original do Blade Runner. Agora você imagina, o primeiríssimo lugar dessa lista teve a sua trilha relegada durante muitos anos, quase uma década. Mas finalmente, a partir dos anos 90, você pode acompanhar aquela música maravilhosa do Vangelis, que marcou para sempre a história do cinema e merece estar em primeiro lugar na nossa lista.